e a gente vai falar neste momento sobre um fato realmente muito cruel. Uma criança foi assassinada a tiros por encapuzados dentro de casa, em Barreiros, na zona da Mata Sul de Pernambuco. A gente vai falar sobre essa crueldade com a Cícera Nunes, ela que é presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, FETAP. Cícera Nunes, seja bem-vinda, bom dia. Realmente uma crueldade isso que aconteceu, né? Uma criança, um menino de 9 anos de idade, ele era filho aí de um líder rural, o Giovanni da Silva Santos. Conta pra gente, seja bem-vinda inicialmente. Bom dia, Cícera. Olá, bom dia. Eu quero agradecer aí a todos que estão nos assistindo nesse momento e, infelizmente, estamos muito tristes, uma comoção grande aqui no estado, no Brasil, né? Uma criança de 9 anos ser assassinada brutalmente e a sua família, estivemos junto dela ontem, né? E acompanhando de perto, que somos da federação aqui dos trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar do Estado, e o Giovanni, que é o pai de Jonatas, que foi o assassinado, a criança, ele está em estado de choque, né, com toda a sua família. Foi uma barbaridade, né? Então, a violência, ela está cada dia mais aumentando no campo. Nós estamos aqui no Estado com outras organizações lutando para que a justiça seja feita em termos desse assassino, né, que assassinou Jonathan, porque nós queremos justiça e queremos que tenha paz, né, seja no campo, na cidade. Então, pedimos a todos que aí nos ajudem nessa divulgação e também na busca de justiça pela vida de Jonathan e para prender os culpados. Exato. E como é que foi esse assassinato? Exatamente como é que se deu? Como é que eles chegaram? Eles chegaram encapuçados, não é isso? E como é que foi que aconteceu esse momento em que essa criança, o Jonathan, de 9 anos, teve esse tiro, sofreu esse tiro? Olha, o Jonatas, ele tinha uma rotina como outras crianças que tem lá na comunidade, 150 crianças que em torno mais ou menos da idade dele, em toda a comunidade. O engenho tem 70 famílias, em que essas famílias moram lá há centenas de anos, porque vêm de filhos, filhas que sempre foram trabalhadores de usina. Hoje a usina Santo André ela é falida, ela deve à União e deve ao Estado de Pernambuco, e essas famílias vivem lá. Então, ele tinha uma rotina onde brincava todos os dias, ia para a escola, né, a escola é na comunidade, ia para a igreja, né, ele era evangélico junto com a mãe e o pai, e brincava bastante com todas as crianças, sonhava muito. Temos vídeos, né, na escola com ele, quando a gente ia fazer reunião, e ele falando sobre a terra, que é vida, que o futuro dele é a terra. Então, tem vídeos lindos, né? E não só dele, de várias crianças. Então, uma rotina que é uma família, né, humilde, né, que tem o mínimo de comer, de viver, mas assim, na roça, né, um mínimo que eu digo que se alimentava com comidas agroecológicas, né, do sítio onde plantava, né, muita comida é, que são como macaxeira, né, carne, galinha, capoeira que chama, é, frutas, né, muitas frutas que ele tem, mas isso não tinha sossego, né? O histórico lá daquele engenho é um histórico de muito conflito, não só é, lá em Roncadorzinho, mas também em outros engenhos, em outras regiões que são da zona da Mata Sul e da zona mata de Pernambuco. Só lá na região que foi assassinado o Jonathan, tem outros engenhos e usinas falidas que tem em torno hoje de 5.000 famílias que os engenhos devem a eles direitos trabalhistas, e essas 5.000 famílias estão em terras que dá em torno de 10.000 hectares, onde estão massa falida, usinas falidas. Ou seja, tem uma desigualdade aí, porque essas famílias estão pulseiras dessas terras, mas têm direitos que têm que ser pagos, e essa usina onde assassinaram o Jonathan tem sido ameaçada. O pai do Jonathan, o ano passado, sofreu atentado.
Entra na casa, quebra a janela ou a porta, quebrou a primeira vez, entrou e quebrou a porta e roubou só uma TV. A segunda vez, que foi no fim do ano passado, entrou e pegou só o celular. Ora, então, esses são atentados que têm ligações que a gente fica, né, pensando, e não foi só lá nesse engenho. Então, o Batatais, que é outro município, né, e Amaragi, também teve atentado de jovens, né, em torno de 30 anos. Então, em Fervedouro, que é em Jaqueira, né, também teve atentados com jovem também. Então, essas questões têm frequentemente ampliado, né, e os donos dessas usinas, eles não são os donos mais, eles alugam essas terras que chamam de credores, né? Esses credores é quem pega, arrenda aquela propriedade, chega lá e bate, queima a lavoura e diz que eles estão expulsos, ameaça, leva as pessoas armadas, né, que eles chamam de milícia, né, na comunidade, ou chama de capanga, chega armado, entende? Então, ou qualquer hora da noite. Então, essas famílias, e Jonathan vinha numa vivência dessa, muito assustada com essas crianças na comunidade lá, e a gente tem acompanhado, né? O nosso papel tem sido buscar garantir esses direitos do acesso à terra e do acesso aos direitos trabalhistas que eles estão esperando há anos, né, com essas usinas que estão falidas. E a gente tem se articulado com o governo do Estado, tem levado, tem denunciado, tem levado para a Secretaria de Segurança do Estado, tem feito audiências com questões com setores da Justiça, ministérios, né, tribunal. Lá onde Jonathan foi assassinado, em dezembro, nós fomos lá entregar uma liminar. Essa liminar proibia ele ser despejado da propriedade pelo Tribunal de Justiça, que a gente conseguiu conversando, dialogando, e aí eles estavam sendo ameaçados de ser despejados de lá. Então, aqui eliminar não pode, porque vocês têm direito a ser recebidos da terra, e porque também tem pandemia e tal. Então, a gente conseguiu, né, com muita luta. Então, assim, está frequente isso no estado, né? Muito frequente, não só Mata Sul, Mata Norte, e no estado como um todo tem muita violência no campo, e nós precisamos de um campo feliz, né? De um campo onde tenha paz, onde tenha alimentação de qualidade, porque quem segura a alimentação da mesa brasileira é a agricultura familiar, em torno de mais de 70%. Então, nós queremos uma alimentação de qualidade, nós queremos uma alimentação das pessoas comam e vivam bem, com amor e feliz. Não há uma alimentação que tem sangue, né, para ter essa comida. Não uma alimentação onde as pessoas são assassinadas, são perseguidas. A gente precisa de um desenvolvimento onde o governo, o Estado brasileiro e o Estado de Pernambuco veja essa questão da desigualdade dos direitos das pessoas que têm que ser garantidos. Exato. Agora, a gente estava lendo aqui as notícias, né, Cícera, que estão chegando aqui em São Paulo, de que o menino, né, o Jonatas, estava tentando se esconder debaixo da cama, né, com a mãe. Quer dizer, imagina que cena de pavor, né, que é de uma crueldade, é de realmente cortar o coração. Só imaginar essa cena, né, para quem tem filhos, enfim, para quem não tem filhos e que os filhos, né, de todas as pessoas são nossos filhos, todos são nossos filhos, né, Cícera? E isso realmente gera uma revolta ainda maior, né? A maneira, né, cruel que se deu esse assassinato de uma criança de 9 anos, e parece que um deles tinham falado ali que não faz isso com a criança. Quer dizer, é requinte de crueldade, né? Isso. O Giovanni, o pai, em que a gente conversou ontem, ele muito abatido, ontem foi a entrevista na delegacia com a família toda, vai ter continuidade, e ele dizia, Marlene, a minha esposa, contou como foi a hora, porque os bandidos entraram na residência, quebraram a porta, ele estava dormindo na cama, e o Jonathan estava dormindo na sala, no sofá, e as duas amiguinhas que ele estava da escola e da cidade que ele era amigo, tinha ido dormir lá, estava na cama do Jonathan. E a irmã de Jonathan, de 15 anos, estava em outra cama, e Jonathan no sofá. Então, o Jonathan, ele foi para o quarto do pai e da mãe, porque ele viu já os tiros na porta, os barulhos,
e correu. No que correu, ele levou um chute, certo? A criança, a adolescente de 15 anos, viu e levou o chute e foi para o quarto dos pais. Quando chegou lá, já tinha dois dentro, ou era três, né, com arma, e já tinha atirado no Giovanni, falou. Então, quando o Giovanni saiu, conseguiu passar por os bandidos diziam, não é para atirar no coroa. Então, tem dúvida-se nisso, né, de que eles diziam, não atira no coroa, não atira no coroa, né, e ele não chamava o nome do Giovanni correto, ou seja, pessoas que poderiam não conhecê-lo. E aí a mãe segura o filho. Quando o filho chega, ele vai para baixo da cama onde está a mãe. O Giovanni conta. Quando a Marlene contou. E quando vai, um deles puxa a criança. Puxa e atira na criança fora da cama. E quando puxa, aí a mãe pega a criança, né, para perto dela, para baixo da cama. E a mãe grita que não atira, que é a criança que não atira. E aí escuta um deles dizer: furou, não era para matar a criança. Entendeu? Então eles perceberam que tinha matado. Então já saíram, certo? Então é chocante isso. E a comunidade está chocada, chora, porque a maioria das mães tem crianças e a sociedade inteira, né? Então isso é uma crueldade absurda, né? Porque não merece ninguém, inclusive uma criança que não tem nada a ver com isso, ou qualquer conflito que esteja acontecendo. É isso. Exato, eu imagino a cena realmente de terror, né, que essa mãe viveu, esse pai viveu, e o Giovanni, ele foi atingido pela bala, não é isso? Foi socorrido, foi atingido no ombro, queria que você me Pô, confirmasse. isso foi no ombro esquerdo, e ele conseguiu passar por, era noite, 21 horas da noite, né, passa por eles, né, por os caras, foge, e aí eles assassinam a criança, e ele é uma liderança, muito querido na comunidade, muito, que de lá da comunidade, que as pessoas, né, tanto que preside a associação comunitária na usina Santo André, e tem uma história linda de vida, né, em comunidade, na igreja, né, tem o lazer, né, ele não tinha parado de jogar futebol, né, porque estava um pouco refletivo, né, tem futebol lá na comunidade, onde eles brincam, todo mundo, né, então, assim, uma figura em que impressionante, que você vê, né, a simplicidade, a humildade da pessoa, na residência, ele, como pessoa, a família, né, todas as famílias que moram lá, irmãos, avô, tio. Então, é inexplicável o que está acontecendo em termos de ter essa violência bárbara dessa forma. Mas isso não vai ficar assim, né? Cícera, vai ter justiça, vocês vão continuar aí na luta, não é isso? Parece que, enfim, a Câmara dos Deputados, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, né? O deputado Carlos Veras também já cobrou apuração rigorosa. Temos aí, enfim, a igreja também participando da Comissão, né, de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, também encaminhando carta ao governo do Estado. Enfim, é realmente um crime que é ligado com o conflito agrário, né, Cícera? Mais uma vítima, né? Bom, nós estamos nessa luta, né? E nós estamos aí aguardando as investigações, né? Estamos sim contribuindo para que encontre o assassino e também estamos considerando essas questões de conflitos que têm sido frequentes de acordo com o que tem sido aí as ameaças, as invasões da residência do Giovanni, sem nenhum sentido, né? Então, tem todas essas interligações que precisam ser averiguadas, né, pela justiça, pela polícia, e nós estamos se organizando através do Fórum do Campo, mais em torno de 30 organizações. Vamos enviar hoje uma carta direcionada ao governador outra vez, porque já mandamos outras, né? Porque Sim. Oi, Cícera. Acho que foi agora. Oi, oi, diga. isso. Estamos enviando essa carta ao governador e com essas organizações do Fórum do Campo no Estado, que são organizações que lutam no campo, pelo campo, e estamos também com a Diocese Recife e Olinda, a Diocese de Palmares, que é a região lá, os sindicatos, né, de lá, que é o de agricultura familiar e de assalariados, que tem os dois, e estamos também
juntamente à sociedade. A imprensa tem contribuído muito. Nós precisamos de justiça. Nós queremos que dê um basta em violência, seja no campo ou na cidade. Não queremos que isso amplie. Nós queremos vida, nós queremos paz, nós queremos comida de qualidade para as pessoas. Então, a gente está nessa luta, né? Então, precisamos muito dos meios de comunicação com vocês, né? Agradecemos bastante o que tem sido feito, tem se ampliado. E vamos continuar aí nos reunindo e cobrando dos poderes para que essas famílias, essas pessoas não sejam mais violentadas, mas que tenham os seus direitos garantidos. Exato. Cícera, você imagina uma criança de 9 anos assassinada, por exemplo, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, o filho de uma pessoa aí de classe média alta, o que que aconteceria? Né? Quer dizer, existe essa, entre aspas, normalização das mortes de pessoas do campo, enfim, não só adultos, como crianças, né, adolescentes. Pois é, a gente não deve não se indignar com isso, né? Não deve normalizar e nem dividir as classes, porque as mortes, elas têm um contexto e tem acontecido disparidades, desigualdades, e a sociedade tem normalizado em algumas classes, em alguns setores da sociedade, as mortes. Então, frequentemente tem acontecido muito a matança, né, de jovens negros, de periferia, de jovens pobres, e isso não fica muito visto, né, nos meios de imprensa, nem visto também como busca de penalizar quem fez, né, fica como no esquecimento e esquece, né? Não vai para a TV, não vai para os jornais. É como diz, nossa história não vai para os jornais. Mas, olha, a gente deve lutar. O Brasil tem uma população imensa de pessoas negras. E o Jonathan é negro, né? A família. Então, a gente vê isso, né? Aí, tanto nas cidades grandes, pequenas, em todos os lugares, essas mortes têm acontecido frequentemente, né? A questão do armamento, né, liberado, e isso a gente sabe, né? E quando morre alguém que é pobre, morre alguém que é de classe média, tem grande diferença em termos do que é aceito, tanto pelos poderes, pela polícia. Então, busca-se mais o criminoso quando se assassina alguém de classe média. Mas se for gente pobre, a polícia é como se não quer buscar, né, esse assassino. Mas a gente deve se indignar e buscar e lutar e denunciar. Então, é isso que deve ser feito por qualquer pessoa. Não deve deixar de denunciar. A gente deve denunciar isso, essas injustiças e essas violências que tem tido no nosso país. Então, é isso que a gente orienta, é isso que queremos, porque independente da cor, independente da religião, é vida. Precisamos estar em paz e viver da forma em que estamos bem. Cícera, só para a gente terminar aqui, que a gente está no finalzinho do tempo, você percebe enfim, uma violência maior a partir do governo Bolsonaro? É crescente isso? Olha, sempre existiu a violência, então, mas é como se as pessoas que estavam incubadas com seus sentimentos de intolerância, de violência, uma intolerância violenta, isso tem crescido. E a questão de incentivo ao armamento, ora, se tem uma comunidade, todo mundo tem arma, essa comunidade, a tendência é crescer muito mais a violência. Se ter armamento em uma comunidade ou em uma sociedade onde tem disparidade de saúde, onde tem disparidade de educação, é para o terror. Então, não é bem assim as políticas de segurança de um país. A segurança ela não está individualmente em cada pessoa, ela precisa de política pública de Estado brasileiro para amenizar a violência. Então, tem crescido porque as pessoas em que mais têm defendido as formas desse governo, as políticas desse governo, a maioria delas são pessoas que são intolerantes, não tolera a discordância de algo, é como se quer que todos concordem com isso. E a gente tem sofrido muito, a violência tem aumentado principalmente nos últimos 2 anos. Então,
tanto na questão de armas de fogo, de armas brancas, como na intolerância física um com o outro, de ter violência e morte porque não utilizou a máscara, ora, né? Ter violência, tapa na cara porque o outro bota a máscara e o outro diz não boto porque não tem que botar, porque isso é comunismo, porque então são essas intolerâncias que têm crescido no país e que isso não leva leva à violência, leva à morte. Então, a gente precisa de um sistema de segurança onde envolva toda a sociedade, o governo, e que a sociedade também se sinta parte desse sistema de segurança, e não sim ser os violentadores. Então, é questão de reflexão, né? de nós sentarmos todo mundo e refletir e propor diretrizes de um sistema de segurança onde todos e todas fiquem seguros nessa questão. Tá certo. Cícera, a gente agradece demais aqui a sua participação, nossa solidariedade à família, a você, a todos e todas aí de Pernambuco que estão passando por esse sofrimento e nós todos do Brasil estamos juntos, realmente sofrendo muito com a morte do Jonatas, lamentando demais. Quero agradecer e até uma próxima oportunidade, viu, Cícera? Um abraço para você, querida. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Vamos à luta. Vamos. Falamos aqui com a Cícera Nunes, ela que é presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, FETAP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.